Muito bem, estou de volta na área para mais um bloquinho de revisão aí pro Enem na parte de matemática. Para quem não lembra, eu sou o Prof. Dudan, tá ali meu Insta, me segue lá, me acompanha. E vamos lá para mais uma revisãozinha, falando de mais uma competência do nosso querido Enem. Falando agora da competência da área de número 4, que é construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano, né? São aí 4 habilidades. Habilidade 15, que fala em identificar a relação de dependência entre grandezas. A habilidade 16, que fala em resolver situações-problema envolvendo a variação de grandezas, direta ou inversamente proporcionais. A habilidade 17, analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a construção de argumentação. E a habilidade 18, que fala em avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo a variação de grandezas. Ou seja, a competência de área 4 fala muito sobre a variação das grandezas, analisando aí as suas situações em regras de três simples, regras de três composta e também na própria questão das proporções. O que então é preciso dominar nessa competência, né? A noção de proporção, as operações básicas e frações, que vão sempre trabalhar muito junto desse tipo de questão, e também regras de três simples e composta. Vamos dar uma olhadinha? Primeiro, razão vem do latim, ratio significa a relação entre dois valores, o quociente entre dois valores. Por exemplo, a razão entre 12 e 3 é 4, porque 12 sobre 3 é 4. Então, quando ele fala em razão entre homens e mulheres, é homem sobre mulher. O primeiro fica em cima, que é o numerador, o segundo fica embaixo, que é o denominador. Já a proporção, ela é a igualdade entre duas razões, a igualdade entre duas frações, e aí você pode fazer ali o cruzcredo, o cruzamento, para achar, no caso aí, a variável x ali que está no nosso exemplo, tá? Então a proporção vem muito em questões que falam aí da proporção entre homens e mulheres, aprovados e reprovados. A gente tem que saber montar essa estrutura para, enfim, resolver e analisar a situação proposta. Aproveitando aí que a habilidade, se não me engano, 16, 17 fala de grandezas diretamente proporcionais, você sabe o que são grandezas diretamente proporcionais? Muito bem. É que quando uma dobra, a outra dobra junto. Quando uma triplica, a outra triplica junto. Quando uma cai pela metade, a outra também cai pela metade. Ou seja, elas têm caminhos parecidos. Uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra também vai diminuir. Tudo bem? Quando eu resolvo uma regra de três simples, que envolve grandezas diretamente proporcionais, o que eu vou fazer é basicamente o chamado cruz-credo, a multiplicação em cruz. Tá? Então, precisamos sempre identificar a relação entre as grandezas para depois resolver. Por que isso? Porque também há um outro cenário de grandezas que são inversamente proporcionais. E aí, quando uma dobra, a outra cai pela metade. Quando uma aumenta, a outra diminui. E vice-versa. Portanto, precisamos muito fazer essa análise. Porque se a questão de regra de três simples envolver duas grandezas desse tipo, que são inversamente proporcionais, não pode fazer o cruz-credo. Tem que fazer o método LALA, lado a lado, multiplicando em paralelo, para poder, então, chegar à resposta. Além disso, temos também a situação da regra de três composta, sempre questãozinha certa na prova do Enem. Eu uso um método muito legal, tá? Que é muito eficaz. A regra de três composta, ela utiliza de três ou mais grandezas, né? Com duas grandezas ela é simples, com três ou mais ela é composta. Perdão. Na composta, nós não iremos analisar a situação se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Não iremos fazer isso. Tudo bem? Então a gente vai usar um esquema muito legal, um método muito simples e direto, chamado método do protagonista, ou do produto, ou dos times, ou do objeto. Use o nome que você quiser, tudo bem? Esse método, ele quer que você descubra, lendo o enunciado e focando no verbo mais forte da questão, quem é o objeto desse verbo. Ou melhor, não é o agente, é o paciente. Então o nosso protagonista não é quem faz, é o que é feito. Lembra disso, tudo bem? Então temos que definir tudo que dimensione esse protagonista. Seja quantidade, tamanho, enfim. Tudo que dimensionar o protagonista, o produto, o objeto, vai ficar à esquerda. Olha esse exemplo aqui, ó. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Quem é o personagem principal? Por mais que muitos pensem que é o caminhão, olha o verbo mais forte da questão, que é o verbo descarrega. Quem descarrega, descarrega alguma coisa. Quem é o objeto desse verbo? É a areia. Então, a areia é o nosso produto, é o nosso protagonista. Então, tudo que dimensionar a areia, no caso aqui a quantidade, vai ficar na coluna da esquerda.
Os demais elementos, o caminhão que é o agente, mas não é o produto, e o tempo, à direita. E aí você vai fazer isso aqui, vai passar uma barra. À esquerda da barra, tudo que dimensionar o produto, o objeto, o que está sendo feito. À esquerda, à direita, perdão, todo o restante. Vem por cima, cruzou a fronteira, que é essa barra preta, você muda de linha. Esse é um time, você vai multiplicar esses valores. Vem por baixo, cruzou a fronteira, troca de linha, esse é outro time, você vai multiplicar os valores. Vai montar aqui, bem bonitinho, essa estrutura aqui. E vai passar para o outro lado dividindo quem acompanha o X, vai simplificar com todo cuidado e vai chegar no gabarito. Tá? Então, esse método do produto é muito, muito eficaz e salva vidas na hora da prova do Enem. Basta identificar quem é o objeto, não é o agente. Lembra, é o paciente, é o produto, é o objeto, é o que está sendo feito. Importante, portanto, é descobrir quem é o protagonista, quem é que está sendo feito, em torno do que a questão gira, quem é o objeto dela. Depois, tudo que for relativo a ele, que dimensione ele, vai ficar à esquerda e o restante à direita. Passa a barra e gabarita. Beleza? E aqui a gente vê, gente, algumas questões de Enem, né, 2024, sobre isso. Aqui é aquela questão da mochila, né, que ele tem ali uma variação, as variações são proporcionais, né, até tendo em vista aqui a ideia da função de primeiro grau, não são os valores que são proporcionais, são as variações. Aqui variou 20 anos, aqui variou 50 anos. Aqui variou R$600, aqui variou, se não me engano, 1.500. Pode ver que a variação é proporcional. Tá? E ele pede a produção para 80 mochilas. Então, o que a gente poderia fazer aqui de maneira automática? Era perceber aqui uma outra variação de 30. Ou então, melhor ainda, foi até como eu resolvi essa questão. Era chegar daqui para cá, variou 50 para mais. Vai variar daqui para cá mais 1.500. Agora, daqui para 80, diminuiria 20. Então, daqui para cá vai diminuir 600. 3.150 menos 600, 2.550, que seria o gabarito, sem fazer muita conta. Só entendendo que as variações são proporcionais. Aí uma outra questão de regra de três composta, porque ele dá a capacidade da piscina, a vazão do sistema de abastecimento e o tempo, né? E observe que aqui o tempo não é dado. Se a gente for montar aqui, só estruturar a regra de três composta, depois você confere nas questões que eu já resolvi essa questão, a questão fala do quê? De encher uma piscina. Então, tudo que dimensiona a piscina vai ser prioritário. Vai ser aqui, ó, volume em litros. Depois, a vazão e o tempo. Aí ele fala no primeiro momento que 2.500.000 litros, aqui com 6.000 litros por minuto, e o tempo, bota ali 1. Aí ele quer encher um outro recipiente com 2.750.000. Que é a nova vazão. E ele fala que o tempo é 20% maior. Então, você pode botar aqui o tempo 1.2. Ou se você quiser botar o primeiro tempo 100% e o segundo 120%, né? Afinal de contas, se querer ser 20%, vai para 120%. E aí você passa a barra aqui, o time do X, o outro time equaciona, iguala, isola e gabarita. Difícil? Não. Depois de ver esse método comigo, você nunca mais vai errar nenhuma questão de regra de três composta. Pode acreditar. Beleza? Fechando então, gente, aqui esse bloco que fala um pouco mais sobre a competência 4, né? Que trabalha aí com as grandezas proporcionais e tudo que vem em relação a isso, a questão das grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e todos os seus desdobramentos, sejam em questões de porcentagem, porque a porcentagem é uma proporção, sabia? 30% é 30 de cada 100. Então, lidar com porcentagem também está dentro dessa competência. E muitas questões do Enem, até de outras competências, trabalham com pequenas pinceladas de porcentagem, para exigir do candidato uma habilidade nata em entender que a porcentagem é uma proporção para cada 100. Quando eu falo que 20% dos alunos do ART Enem vão passar no Enem, eu estou falando que a cada 100, 20 irão passar. Então lembrem que a porcentagem é sim uma bela proporção, tá bom? E aí também identifiquem a relação entre as grandezas, se são grandezas direta ou inversamente proporcionais e tudo mais o que seja necessário para não ser surpreendido na sua hora da sua questão do Enem. Então era isso. Obrigado pela atenção.
Continuem estudando, foco total, vem muito mais revisão por aí. Até a próxima, bons estudos e me segue no Insta.